nosso reino não é desse mundo, fique tranquilo. Você pode trabalhar e melhorar a sua condição. Deus está sempre com a gente, nos ajudando. Mas não pense que você é mais abençoado porque o seu salário aumentou e que você é menos abençoado porque a sua empresa diminuiu na pandemia. Porque a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Então eu quero te libertar hoje, irmão. Fique em paz. Deus é bom e cuida de nós. Zé Bruno tem o dom de nos aproximar da essência dos ensinamentos de Jesus de uma maneira muito especial. Em seu livro Diálogos com Jesus, ele explora conversas cruciais que nos ensinam a viver com mais propósito e fé. Se você deseja se aprofundar nessas reflexões e ter esta fonte de inspiração, clique no link disponível na descrição e no primeiro comentário. Se você é como eu, que está passando pelo seu Instagram e aparece um monte de publicações impulsionadas e que aparece porque você é cristão, a inteligência artificial, que não é tão inteligência assim, ela manda um monte de coisa, entre aspas, que é de Deus e que não tem nada a ver com Deus, mas ela não fez teologia, inteligência artificial, então ela não sabe as diferenças de interpretação teológicas. Então vira e mexe, aparece alguém pegando um texto bíblico e ensinando que Jesus morreu na cruz para você ser rico. Aliás, dizendo assim, você não pode ter cabeça de pobre, você tem que ter cabeça de rico, cabeça de prosperidade, e não cabeça de miséria. Eu confesso que eu procuro mesmo na Bíblia, onde Jesus disse tamanha besteira. O que o Evangelho diz é que eu tenho que ter a mente de Cristo, não a mente de rico, nem mente de pobre, de miserável ou de próspero. Eu tenho que ter a mente de Cristo, e isso já basta. Em nenhum lugar diz que eu tenho que ter o sentimento de um cara que vai vencer, sentimento de vencedor, não tem. Diz que eu tenho que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas anulou-se, ou melhor, humilhou-se a si mesmo. Pelo menos é o Evangelho que eu leio, é o que eu tenho na minha casa. Essa versão editada eu não tenho. Mas muita gente hoje vai sendo puxada, sugada para um redemoinho de um pensamento que entorpece o ser humano, de que você tem que ter, como se isso fosse a razão da nossa vida. E Jesus diz, não. A vida de um homem não se resume à abundância dos bens que ele possui. Ele não está dizendo que é pecado ter abundância de bens, olha o detalhe. E Jesus também não disse que era pecado a partilha dos bens daquele homem, também não. Ele só nos alerta para termos cuidado, para que isso não seja o centro da nossa vida. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. O termo que Jesus usa aqui, avareza, é um termo grego que é pleonexia. O meu grego é um grego macarrônico, irmão. Eu sou um estudante. Eu tentei pesquisar nos livros que eu tenho sobre esse sufixo. Eu só sei que pleion significa uma porção maior, mais. É da onde também vem o pleno, a plenitude. Pleion significa isso, mais, ter mais, aliás, mais. O verbo erro eu também conheço, que é ter, possuir, obter, amealhar, é o ter. E o pleion, erro, tudo bem. A pleonexia, ela dá a entender aqui nesse texto, que na tradução original dessa avareza, da pleonexia, é uma vontade insaciável de toda hora ter mais e que nunca... A minha tia Terezinha dizia que é um saco sem fundo. Esse sufixo, por exemplo, anorexia, que é um distúrbio da pessoa, que ela não consegue sair desse ciclo, no caso ali de não ter, de não se alimentar. A pleonexia é exatamente o contrário. Eu até cantei aqui uma canção às 9, uma cantora gospel, ela se chama Rita Lee, é uma música antiga dela, que ela fala: João ninguém virou um homem poderoso pra chuchu. Alguém lembra dessa?
limousines, banquetes mil, rodeados de urubus. João ninguém é gente de bem, cheio de puxa-saquice. O resto eu não lembro, mas ela fala assim: hey, pé de chinelo, até parece que o sangue é azul. Quanto mais tem, mais quer. Quanto mais tem, mais quer. Quanto mais tem. Sabe aquela anaconda que está escrito lá em Provérbios? O cara tem na barriga, uma chama Dá e a outra chama Dá. Duas lombrigas. O evangélico brasileiro carrega dentro da sua barriga duas lombrigas. Uma chama Dá e a outra chama Dá. Eu já cantei aqui as músicas que elas cantam também. Tem um inário. Dá, dá, dá. Tchan, 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 tchan. Dá, dá, dá. Tchan, tchan. Devia cantar isso no culto. Porque Deus é um balcão. E as pessoas, elas estão sendo puxadas pelo seu ventre. Toda hora. Quero. Você já percebeu que quando você vê alguém abastado, imediatamente nós associamos: esse cara é um cara abençoado. Olha, ele está passando uma dificuldade, e tem um irmão na igreja que é muito, aquele, abençoado. O abençoado me ajudou, me emprestou um dinheiro, quebrou meu carro. É um irmão abençoado, porque ele tem 2 carros, me emprestou um carro. Eu não estou dizendo que ajudar o irmão você não deva fazer, faça, porque isso é comunidade, isso é a igreja. E nem que você não deva ajudar o seu irmão a emprestar o seu carro, faça, porque isso é a igreja. Estou chamando a atenção para uma outra coisa: como a nossa leitura de bênção é materialista. E Jesus não está dizendo que é pecado você possuir nada, não é pecado. O problema desse homem era a avareza, por isso que ele fez essa parábola. E eu vou contar uma historinha para vocês. Tinha um cara rico. O interessante, não dá para falar tudo porque o tempo não vai me ajudar, mas aqui é um substantivo no original. Rico, perdão, é um adjetivo, é um rico, é um qualificativo. Ele era rico e a plantação dele deu muito, e ao invés dele pensar em alguém, ele falou: vou derrubar o celeiro. Olha o trabalho que ele teve: derrubar o que tem, tirar o que estava lá dentro, derrubar, fazer maior e colocar tudo lá dentro, para depois dizer para a sua alma ficar em paz. Porque a nossa paz é quando a gente tem. A pior coisa que tem é você passar o cartão no mercado e o cara falar: não está passando. E você está com o carrinho cheio e fala: não é possível. E você esfrega o cartão, não adianta nada. Não adianta esfregar o cartão. Não adianta. Ou quando você vai no caixa eletrônico para tirar alguma coisa e você não tem saldo. E você vê de novo, olha para as pessoas na fila, porque você imagina que todas elas estão rindo porque você não tem nada. Por que isso? Porque algum líder religioso disse para você que quando você não tem, você está em maldição. Quando você não tem, você deve estar em pecado. Quando você não tem, é porque Deus está te punindo. É porque você não foi aquele dia na igreja, por isso furou o seu pneu. E que Deus tem no céu uns observadores só para ver: eu vi o que você pensou, viu? Por isso que seu filho não passou no vestibular. E ele fica sempre te zoando e sempre te sacaneando porque você não é perfeitinho. Quer dizer, não tem Jesus para te justificar diante de Deus. São as tuas ações. Você é o seu próprio Cristo. E aí você está em desonra, você está em opróbrio, você está com um demônio te atrapalhando. E obviamente que vão te vender um sistema para que você consiga compensar com o teu sacrifício. Esquece Cristo, para que Deus te recompense. E quando você estiver bem abastado, você estará de novo abençoado. Mas obviamente que a hora que você for abençoado e tiver tudo sustentado, e você chegar e puder, dentro da indústria dos testemunhos, contar o que você ganhou, para que alguém também se incentive a entrar na roda do sistema e doar a mesma coisa para ganhar o que você ganhou, imediatamente no momento em que você desce, a pregação vai dizer que você está em desonra, porque agora tem que conquistar mais alguma coisa. Porque sempre tem uma coisa que te falta. E a religião te empurra a uma tensão social. O seu vizinho nem evangélico é, e tem mais. O filho do diabo não pode ter mais do que o filho de Deus. E você fica: estou em desonra, estou em opróbrio.
Jesus do céu, me livra dessa doença, desconjuro pé de pato mangalô 3 vezes. Que é isso, meu? Pleonexia. Uma doente, você tem uma pleonexia. Você quer. E nunca está satisfeito, saco sem fundo. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Deixa o Evangelho te escandalizar agora. 1 Timóteo 6,6. Essa é uma das partes que foi editada do Evangelho, foi tirado, ninguém lê, ninguém prega, ninguém fala, porque vai contra todo o tipo de ensinamento da prosperidade. De fato, a grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento. Aí Paulo aqui coloca um trecho de uma música da época dos poetas gregos. Quem veio a regravar essa música aqui foi o Silvio Santos. Ele regravou essa música. Do mundo não se leva nada, vamos sorrir e cantar, agora é hora de alegria. Desce o Pitinini, Aracide Almeida. Desce o Pitinini, é coisa nossa. Todo mundo assiste, hein? Eu gosto, Silvio Santos. Vamos lá, ele canta um trecho dessa música. Nada trouxemos para o mundo, e nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento com o que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos, provavelmente cairão. Não. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos insensatos, nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína, na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, atormentaram a si mesmos, e a si mesmos com muitas dores. Veja, de novo, o texto não está dizendo que uma pessoa que tem posses está em pecado, não. Não está dizendo que a pessoa que é rica está em pecado, também não. Mas está dizendo que aquele que coloca isso como objetivo central na sua vida e na sua fé, vai perder a sua fé. Ele nunca vai estar feliz. Sempre vai ter alguém mais honrado do que ele, e ele vai ter que lutar, e vão dizer que ele está em desonra. Já ouviu aquela frase, eu vou criar uma dificuldade para ganhar uma facilidade? A religião conjuga esse verbo de criar dificuldades para ganhar facilidades. Porque quem está em desonra, opróbrio e em maldição faz qualquer sacrifício para sair de dentro dessa roda maldita. Mas Paulo diz a Timóteo, não. Vão dizer para você que você está acomodado e essa não é a vontade de Deus. Eu quero estar como Cristo. Pode ser que você possa e tenha mais, não tem problema nenhum. Pode ser que você tenha menos, não tem problema nenhum, irmão. O nosso reino não é desse mundo, fique tranquilo. Você pode trabalhar e melhorar a sua condição. Deus está sempre com a gente, nos ajudando. Mas não pense que você é mais abençoado porque o seu salário aumentou, e que você é menos abençoado porque a sua empresa diminuiu na pandemia. Porque a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Então eu quero te libertar hoje, irmão. Fique em paz. Deus é bom e cuida de nós. Espero que você vença e supere isso. Estamos orando. Estamos num momento difícil do nosso país. E espero que quando cada um de nós saiamos do buraco individual que a gente tem de nossas contas e etc., a gente ainda reparta e ajude.